Meus caros, as primeiras páginas comentadas de hoje, dia 18 de junho de 2022. E diz-nos o Correio da Manhã que o beijo de Marcelo alerta para o caos nas urgências. Bem, a mim alerta-me para várias outras coisas, não sei se as consigo dizer todas. Alerta-me para aquele estado de disfunção intelectual, alerta-me para a falta total de sentido do ridículo, alerta-me para o facto de o rei dos populistas, o verdadeiro rei de todos os populistas portugueses, ter ultrapassado todos os limites admissíveis. E, sobretudo, alerta-me para o facto de este senhor não reunir já as mínimas condições para continuar a ser o presidente de uma república, mesmo de uma república das bananas como a nossa. Marcelo devia alertar para o facto de haver neste momento uma mortalidade que é 20% acima de maio do ano passado. E tudo mortalidade não Covid, apesar da mortalidade Covid também ter aumentado. Marcelo devia alertar, era para os 57 afogados em menos de 6 meses, por não haver vigilância nas praias. E, sobretudo, para o facto de, neste momento em que falamos, Portugal continuar a empobrecer cada vez mais, sofrer uma inflação galopante como mais nenhum outro país acontece e pagar combustíveis a preços proibitivos, mesmo para os países ricos, quanto mais para um dos mais pobres da Europa como o nosso. O JN diz-nos que a despesa do Estado com médicos tarefeiros subiu de 50 milhões em 6 anos. Com o governo do PS entre 2015 e 2021, o agravamento foi de 54%. 54%. E 2/3 serviram para pagar escalas nas urgências. Custo acentuou-se durante o período da pandemia. Bom, meus caros, temos um SNS de tarefeiros. Temos exatamente o oposto daquilo que nos é vendido pela esquerda e pela extrema esquerda e até pelo próprio PS. Temos um SNS de remendos, de tapa-buracos. E, curiosamente, somos dos países em que há mais médicos por 100 mil habitantes. Como é que isto é possível? Se há tanto médico realmente, por que é que faltam tantos médicos nas urgências deste país e na saúde pública? Onde é que estão os médicos? Que, por exemplo, no interior, há anos que ninguém os vê. Onde é que eles estão? É isso que a Ministra da Saúde devia responder. Em vez de andar com conversas redondas e circulares, chega ao fim, volta ao princípio e não diz rigorosamente nada que os portugueses queiram ouvir. Não aponta nenhuma solução para o problema que ela própria criou ao longo dos últimos 3 ou 4 anos. Vimos ontem aquela prestação de meter dó na Assembleia da República. A ministra foi cilindrada por Ventura, mas não só. Outros deputados, até de esquerda, cilindraram completamente a ministra, que ficou atada de pés e mãos, como sempre, não conseguiu dizer nada, só não chorou, de resto fez o mesmo número do costume. Mas foi mais um momento que não deixou margem para dúvidas. A ministra não está minimamente preparada para o ser. E o SNS não está minimamente dotado para sobreviver. Mas para já, enquanto o SNS está neste estado catatónico, quem vai sendo apressado à cova são os portugueses. E em catadupa. Russos dizem ter abatido 19 combatentes portugueses, mercenários. Aqui em Portugal não se fala nisso, ninguém sabe quem são. Não aparecem nomes, não aparecem listas. Vamos aguardar. No Parlamento, os partidos rejeitam o fim das isenções fiscais. Claro, lá está. Recordamos que apenas o Chega propôs o fim da isenção do IMI para os partidos, que todos os portugueses pagam por uma casa que eles próprios construíram e pagaram do seu bolso e agora continuam a pagar eternamente ao Estado, não se sabe porquê. É o imposto mais estúpido do mundo. E ainda se percebia se tratasse de casas, de moradias, num valor muito alto, tipo 2 milhões, 3 milhões, por aí fora. Não é o caso. Qualquer casinha, por mais humilde que seja, paga IMI e paga muito e cada vez mais IMI.
Uma receita que também ela própria continua a ser das principais a que as câmaras municipais deitam mão, já que o Estado contribui com cada vez menos para o poder local. Se não fosse o IMI, as câmaras já tinham ido à falência, quase todas, pelo menos as do interior. Cá em baixo, puxar a brasa à sardinha das alterações bimbáticas, clima português cada vez mais parecido com o norte da África, especialmente no verão. Se chegarmos ao inverno, comparem lá o norte da África aqui com a Serra da Estrela, vão ver as semelhanças que há. No público, o ministro ameaça demitir responsáveis do CEF se o caos no aeroporto se repetir. Realmente não há nada como uma bela ameaça à portuguesa para pôr as coisas a funcionar. Com o tráfego aéreo mais perto dos valores pré-pandémicos, o Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garante que o reforço de meios humanos nos aeroportos será completado até o início de junho. Tudo para evitar filas na Portela, como na segunda-feira, em que a equipe de contingência estava preparada, mas não foi mobilizada porque não houve informação da equipa que estava no aeroporto para a direção. E avisa que a situação não se pode repetir. Ora, aí está, meus caros, uma bela ameaça a ver se as coisas entram nos eixos. Portanto, no entender do ministro Carneiro, e antigamente recordo que o ministro era o Cabrita, portanto houve uma evolução natural, era de esperar, Cabrita para Carneiro, claro, ele considera, sem sombra para dúvidas, que o caos que se verifica no aeroporto de Lisboa, verificou e verifica, se deve exclusivamente ao facto dos responsáveis do CEF estarem a fazer ronha, estarem ali a fazer cera. Bom, vamos aguardar pela reação dos sindicatos e se estes não reagirem, realmente teremos que dar a razão ao ministro. Mas eu não acredito que os sindicatos não reajam a esta provocação, a acusação. Urgências obstétricas, comissão vai mandar equipas de uns hospitais para outros. Ora, aí está. Vejam, a tal comissão que ainda nem sequer foi nomeada e não tomou posse, mas já sabemos qual vai ser a conclusão do estudo que ainda nem sequer se iniciou. Portanto, a comissão há de ser nomeada, o estudo far-se-á, dados serão recolhidos, mas antes de tudo isso já temos as conclusões. Que serão? A comissão vai mandar equipas de uns hospitais para os outros, tipo saltimbancos. Ora agora ataca aqui, ora agora ataca lá. Ora agora resolvem aqui, ora agora resolvem no Algarve. Pois, quer dizer, assim sucessivamente, parece-me realmente uma medida muito inteligente. E já agora, distribuírem helicópteros, ou até o Falcon, aquele Falcon que está sempre parado, que só se utiliza quando o Sr. Presidente decide fazer um passeio, esse medo Falcon pode levar as equipas médicas a voar do Minho ao Algarve, fica a coisa muito mais rápida. Por falar em Marcelo, ele critica as limitações nítidas do orçamento e eu critico as limitações evidentes do próprio detentor do cargo que é a Presidência da República. Dívida pública, Portugal mais resistente, a súbita subida dos juros, meus caros, estamos a pagar juros a 3% e a 4%, 12 vezes mais caros do que os últimos há pouco tempo e estamos a resistir a quê? Valha-me Deus. Agora o Diário do Kremlin. É sempre edificante olhar para as notícias do puro comunismo escardoido. Após 6 meses de paragem, CEF volta a receber pedidos de visto gold. Olhem esta vale a pena. Esta vale a pena ler. Contado, ninguém acredita. Plataforma foi reaberta sem aviso na mesma semana em que o Parlamento chumbou projetos do PCP e do Bloco de Esquerda para acabar com as autorizações de residência. Investidores estiveram meio ano a aguardar regulamentação para acomodar as mudanças à lei. Agora, o Governo diz que afinal não é preciso regulamentar rigorosamente nada e os processos avançam. Meus caros, estiveram 6 meses a apanhar bonés à espera de uma regulamentação que agora afinal o próprio Governo diz que não é preciso nada disso. Não. Toca abrir. Venha dinheirinho que isso é que é preciso. As soluções de Marta Temido para a crise do SNS. Formar, recrutar lá fora e pagar melhor. Formar, muito bem, daqui a 6 anos. Recrutar lá fora só se for na Venezuela, na Colômbia, Bolívia, Cuba ou Ucrânia. E pagar melhor. Sim, a ministra vai pagar melhor. Ora vejam, a ministra
a mesma que anunciou a criação da tal comissão para daqui a uns meses se perceber alguma coisa do que se passa, foi já propondo o aumento de 50 euros por hora extraordinária, mas só depois das 150 extraordinárias. A ministra acha que o médico deve fazer as 8 horas por dia de trabalho diários, mais 150 horas extraordinárias, pagas ao preço antigo que é 19 euros, e só depois destas 150 horas é que as próximas que vierem, extraordinárias, serão pagas a 50 euros. Compreendem? Só as próximas, a seguir às 150, é que são pagas a 50 euros à hora. Portanto, a nova proposta é, em tudo, semelhante à velha, mas só depois das 150 é que sobe um pouco. E faz sentido, porque o dia tem 24 horas, realmente, quem é que manda aos médicos perder 8 horas por dia a dormir? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, está certo. Em vez de estarem a perder tempo a dormir, olha, a dormir não se aprende nada, nem se ganha dinheiro. Os senhores médicos passam a trabalhar 24 sobre 24 e vão ver como arrecadam uma bela maquia. E especialmente se fizerem isso sempre, todos os dias, 5 dias seguidos, por exemplo. Aí os médicos vão começar a ganhar bem. A partir do 4º dia e noite, que estiverem consecutivamente a trabalhar, vão ver que começam a ganhar dinheiro a sério. Hã? Muito boa ideia, Marta Temido, muito boa ideia. 1.300 euros para viajar, as férias estão mais caras, mas as poupanças da pandemia ajudam os turistas. Eu penso que foi na SIC, fizeram um inquérito a 1.000 portugueses, diz lá, 1.000. Disseram que iam gastar 1.400 e tal, ainda mais do que isto. Portanto, estão a ver que não há problema nenhum em Portugal. Estão a ver 10 milhões de portugueses a gastarem 1.400 euros. Muito natural, nas férias. Eu pus lá um comentáriozinho, começaram logo a cair em cima os escardoides. Eu acho uma piada isto. Não há dúvida que os portugueses vão gastar realmente 1.400 euros. Estamos todos a ver isso, estamos a ver que é isso que vai acontecer. O jornal inevitável, diz que 5 anos depois Pedrógão é um pasto para as chamas. O que dizer de uma notícia destas? Nós todos sabemos que isto é assim. Nada se faz, nada acontece, a não ser o tempo a passar. O resto ou fica igual ou fica pior. Lá está, a terceira lei da termodinâmica, a entropia, que diz que tudo tende para o caos naturalmente. Só que em Portugal tudo tende para o caos, mas de uma forma mais acelerada. No dia 17 de 2017 está presente, emociona quem o viveu e tal. Muitos não querem falar mais, outros contam que o que os revolta e ainda hoje inquieta. Em termos de segurança, está pior do que estava. Pior do que estava. Só não plantaram eucaliptos no Alcatrão porque não podiam, acusa o morador. Mas, ó morador, os eucaliptos não se incendeiam sozinhos, sabe? Alguém tem que lhe chegar o fogo. E eu, 5 anos após isto, não vejo uma medida para combater o verdadeiro caos e o verdadeiro motivo e motor causador de todos os incêndios que são os incendiários, meu caro. Não são os eucaliptos que se auto-incineram, nem as alterações climáticas. São jarricãs de gasolina e fósforos, ou isqueiros. São estas as alterações climáticas que provocam os incêndios, sabe? Eu repito, são jarricãs de gasolina e fósforos ou isqueiros. Contra isto, nada se fez, não há sequer uma medida. A semana de 4 dias, eu até acho que é demais, 4 dias para quê? Chegava bem. Trabalhadores rendidos, mas as empresas reticentes. Ai, as empresas estão reticentes. Que bonito. Projeto piloto é para avançar. Piloto. Mas há empresas que já deram o pontapé de saída a oferecer a sexta-feira à tarde. Como é no estrangeiro? Bem, na Islândia correu muito bem. A Islândia é aquele super país que tem 350 mil habitantes, tantos como o distrito de Coimbra, comparar em Portugal com a Islândia. Opa. Líderes europeus em Kiev oferecem apoio político, moral e bélico à Ucrânia. Bem, bélico é que eles não oferecem muito. Bélico é mais promessas. Agora, apoio político e moral, sim. A Ucrânia vai entrar para a União Europeia? Vai. Daqui a quanto tempo? Uns 12 anitos. Aeroporto, a EasyJet é escolhida para ficar com os 18 slots da TAP, não a Ryanair, porque o dono da Ryanair chamou diretamente incompetente a Pedro Nuno Maserati e, portanto, se ele ridicularizou o ministro, que é uma coisa, aliás, normal na esquerda, é ridicularizar as pessoas, chamam isso humor.
Mas como o dono da Ryanair não é humorista da extrema-esquerda, paga o peso de ouro, não pode fazer isso. E também não pode ridicularizar a esquerda, só a direita. Então, como ele teve essa imprudência de dizer a verdade num país de mentira, Pedro Nuno Maserati tirou-o fora do baralho e meteu lá EasyJet no seu lugar. Uma coisa bem à portuguesa, bem revanchista. Pode o país perder mais uns milhões? Isto não faz mal. Agora, dar slots a quem tratou mal o Sr. Ministro, isso é que nunca. O Semanário Sol diz que Costa obriga a Ministra a interromper as férias. A crise no SNS e a falta de médicos das urgências dos hospitais apanharam Marta Temido de férias. Aliás, as poucas fotografias que há de Marta Temido são justamente de férias, a passear na praia, ou deitada na praia, ou a tomar banho no mar. Socialistas estão em guerra declarada por causa da situação na saúde. E não faltam vozes no PS a reclamar a saída da ministra. Não façam isso, meus caros, não façam. Porque a nossa experiência nos governos socialistas é que quando sai um ministro muito mauzinho, entra outro ainda pior. Portanto, deixa estar assim. Cá em cima, Xavier Viegas, o professor da Universidade de Coimbra, que foi meu professor também, diz que está tudo a crescer no Matagal, num abandono completo. Bem, Xavier Viegas anda a estudar os incêndios, a sua formação, a sua propagação, desde há décadas, mas já foi ele até que foi convidado pelo governo para analisar e para estudar os incêndios de 2017, tanto o de julho como depois o de outubro. Bom, ele diz que está tudo a crescer cada vez pior, tudo a crescer no Matagal, e eu pergunto aos meus leitores o que é que estavam à espera. Na altura em que morreram aquelas 66 pessoas, depois morreram muitas mais em outubro, centenas ficaram feridas, naquela altura veio tudo dizer para a televisão, tem que se resolver já, isto não pode passar disto, vamos já resolver tudo, vamos fazer uma ordenação do território de uma ponta à outra, nunca mais vai haver incêndios. Mas foi só naqueles 15 dias. Depois, é claro que nunca mais ninguém se lembrou disso e continuou tudo a crescer, a natureza não para. O Matagal, ou não fosse isto, Portugal, o país do Matagal. O presidente da Confagris, Idalino Leão, diz que os preços agrícolas têm de subir nos supermercados. Está a dizer isto para quem? Nós todos tomamos conhecimento disto todos os dias. Não há semana em que os produtos nos supermercados não subam, tanto os produtos agrícolas como os outros, mas essencialmente os agrícolas, é verdade. Portanto, não precisa de nos alertar, talvez alerte a classe política, nós não é preciso, nós já estamos acomodados, nós já sabemos como é que vai subir isto e cada vez vai subir mais. Bem, nós todos, exceto alguns boys socialistas que continuam a dizer que a inflação é de 8%, quando nenhum produto subiu menos do que 20% até agora. A gasolina nas ilhas é mais barata 41 cêntimos do que no continente e eu acho isso muito normal, porque nós não temos um país, nós temos 3 países. Temos o continente, onde pagamos pela bitola mais alta, e depois temos as ilhas, que graças ao seu estatuto de insularidade vão sempre sendo poupadas à desgraça que craça no continente. Recordo, por exemplo, que a carreira dos professores nunca foi interrompida nas ilhas e aqui no continente foram apenas 12 anos, já nem sei. Meus caros, acaso para dizer, como dizia o Carlos Areias, eu quero ir para a ilha, aquela frase que ficou viral, que se tratava daquele náufrago, que ao ser resgatado e ao perceber depois o estado do país, só queria voltar para a ilha. Meus caros, não há dúvida, atendendo ao estado a que isto chegou, é o mínimo que podemos pedir, é irmos todos para a ilha. E olha, e o último a sair, que feche a porta e apaga a luz, sobretudo apaga a luz, que está cada vez mais cara.